Olá pessoal, já quero pedir a você que continue me ajudando a compartilhar este canal. O meu desejo é que o máximo de pessoas possam ser alcançadas com estes vídeos. Compartilhe com seus amigos, irmãos na fé, familiares, conhecidos e desconhecidos, principalmente aqueles que pregam a palavra ou são professores da escola bíblica dominical. Preciso de sua ajuda para que o YouTube aumente o alcance de cada vídeo publicado pelo canal. A história de Enoque é muito interessante e com muitos detalhes importantes. Com a ajuda de um amigo, Marcos Tel, tomei a iniciativa de fazer este vídeo. Já quero agradecer a cada um que tem ajudado este canal, com suas inscrições e mensagens de apoio. Meu muito obrigado. Quem é Enoque? Enoque é mencionado como sétimo na genealogia de Adão, filho de Jared e o pai de Matusalém. O capítulo 5 do Gênesis detalha a genealogia desde Adão até Noé. Enoque é notável por ter vivido apenas 365 anos antes de ser levado por Deus, em comparação com os membros de sua genealogia que viveram centenas de anos. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22, está escrito: Enoque andou com Deus, depois do nascimento de Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Essa afirmação indica um relacionamento próximo e íntimo com Deus. A passagem mais notável sobre Enoque está em Gênesis capítulo 5, no versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Esta declaração sugere que Enoque não experimentou a morte física comum a outras pessoas, mas foi levado diretamente por Deus. Além de Gênesis, Enoque é mencionado em outras partes da Bíblia. No Novo Testamento, na Epístola de Judas, Judas 14:15, faz referência às palavras de Enoque profetizando sobre o juízo. No entanto, as referências a Enoque são relativamente breves e não fornecem muitos detalhes adicionais, o que leva muitas pessoas a caçarem obras que possam informar mais sobre a vida e as experiências que teve enquanto esteve aqui na Terra. Existe um livro considerado por muitos como de autoria de Enoque. Este livro é considerado apócrifo pela Igreja. É claro que irei explicar o motivo e o porquê não se tornou canônico. A formação do canone bíblico. Essa formação foi um processo complexo que ocorreu ao longo de muitos séculos e envolveu diferentes comunidades religiosas. Não houve uma única pessoa ou concílio responsável por separar os livros canônicos da Bíblia, mas sim um desenvolvimento gradual e orgânico. O Antigo Testamento passou por um processo de canonização dentro da comunidade judaica. Os critérios para a aceitação de um livro como canônico variavam, mas geralmente incluíam fatores como autenticidade profética, conformidade com a tradição e a aceitação geral entre o povo. Para o Novo Testamento, o processo de canonização foi igualmente gradual. As primeiras comunidades cristãs utilizavam diversos escritos em seus cultos e ensinamentos. Ao longo do tempo, surgiram debates e discussões sobre quais livros eram considerados autoritativos e inspirados pelo Espírito Santo. Diversas cartas e evangelhos foram amplamente aceitos em várias comunidades, enquanto outros eram menos reconhecidos. Os concílios ecumênicos, como o Concílio de Cartago em 397 d.C. e o Concílio de Hipona em 393 d.C., desempenharam papéis importantes na formalização do canônico do Novo Testamento. Esses concílios ajudaram a consolidar a aceitação geral de certos livros e a rejeição de outros. O critério para a aceitação incluía a apostolicidade, se o autor tinha uma conexão apostólica, ortodoxia, se o conteúdo estava em conformidade com a doutrina cristã, e o uso litúrgico. A palavra canônico, do latim linha de medida, régua, do grego canon, significa vara reta, padrão de excelência. Talvez de cana, junco, caniço, tomada em sentido eclesiástico como o decreto da igreja, e mais tarde usado como padrão para julgamento e comparação. Já a palavra apócrifo, da origem no termo grego apócrifos, que significa oculto, aquele que não foi explorado, não autêntico, disse do que não pertence ao autor a quem foi atribuído, sendo assim falso.
O livro de Enoque tem sim sua importância, não de forma doutrinária, porém histórica. O conhecimento deste livro nos ajuda a entender um pouco o pensamento e os costumes daquela época. A Bíblia também nos menciona a respeito de um outro Enoque, descendente de Adão, através de Caim. Em Gênesis 4, 16, 25 nos diz assim: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meusael, Meusael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada, e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Como vimos, o primogênito de Caim se chamava Enoque. Este veio primeiro. Logo no versículo 25, é relatado o nascimento de Sete, que na sua descendência é mencionado o segundo Enoque, o qual temos como um grande influenciador da nossa fé. Este, por sua vez, é o sétimo na genealogia de Adão e o bisavô de Noé. Caso você não conheça a história de Noé, tem um vídeo contando os acontecimentos importantes de sua trajetória aqui no canal. Seguindo a cronologia, Adão gerou Sete, que gerou Enos. Enos gerou a Cainã, que gerou a Maalalel. Maalalel gerou a Jared, que gerou a Enoque. Já na genealogia de Adão, através de Caim, que gerou Enoque, possivelmente Caim se relacionou com uma de suas irmãs, visto que a Bíblia não fornece o tempo em que ele peregrinou na terra, nos dando espaço para interpretar que possivelmente houve uma relação dele para com uma de suas irmãs. A Bíblia relata que Adão teve filhos e filhas, além de Sete. Adão viveu por 930 anos, como relatado no livro do Gênesis, no capítulo 5, versículo 5, tendo sido tempo suficiente para gerar muitos descendentes. O primeiro a ser arrebatado em vida. Ouvimos anteriormente que no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24, Enoque andava com Deus e Deus o havia levado. Ele foi o primeiro homem a ser arrebatado em vida. Após ele, somente o profeta Elias, relatado no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, teve esta incrível experiência de não experimentar a morte. E isto é interessante, visto que Daniel, mesmo com sua vida totalmente exemplar, não teve este privilégio, chegando o mais próximo possível de ter a oportunidade de ver os acontecimentos do final dos tempos. Ainda assim, não ser levado por Gabriel e ter permanecido na terra, após relatar as visões em um livro, o que nos faz refletir o quanto Enoque foi amado por Deus ao ponto de ser levado para viver com o Senhor na eternidade. Chegamos ao final deste vídeo. Deixe nos comentários se faltou algo sobre a vida de Enoque e o quanto você foi edificado com essa história. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.